Algumas pessoas vão ser removidas. Enfim, já está gravando. É isso aí, Ana. Vamos embora. Bom, pessoal, então a aula de hoje é sobre fundos de investimento. Fundo de investimento é um assunto bastante assim comum no mercado, bastante simples, eu diria. Todo mundo aplica em fundos, né? Na verdade, é um produto do mercado financeiro, acho que é o mais popular que existe. Só perde para a poupança, né? Mas assim, vocês conhecem, vocês já ouviram falar, vocês já investiram certamente. E é uma coisa bastante assim, vamos dizer, comum, bastante comum, né? E aí essa figurinha aqui do nosso porquinho, né, representa aqui exatamente a proposta do fundo, né, um cofrinho, né, e aí todo mundo colocando dinheiro nesse cofrinho, que é justamente essa a ideia do fundo, né? Na verdade, ele coloca aqui o conceito, né, como sendo um condomínio, né, e essa palavra condomínio é bacana, porque é isso mesmo, um conjunto de pessoas, né, no caso, são investidores, que também a gente vai chamar de cotistas, que se reúnem, né, com o objetivo de obter rendas a partir, né, de uma determinada carteira. Carteira é um conjunto de investimentos. A grande sacada do fundo, pessoal, é que eu sozinha eu não conseguiria ter bala na agulha para comprar uma grande quantidade de ações que me permitisse aí ter um ganho de escala. Eu sozinha, eu não conseguiria montar uma carteira de ações que fosse diversificada de forma eficiente, que fosse eficientemente diversificada. Eu sozinha, eu, Umbelina, não conseguiria. Mas se eu entro no fundo, então eu vou me juntar a outras pessoas, né? Vai haver uma reunião, né, de recursos e esses recursos juntos irão fazer o que eu sozinha não conseguiria de jeito nenhum, porque eu não teria bala na agulha, né? Então a grande sacada do fundo é essa, não é outra. É juntar pessoas que têm um objetivo de investimento comum, tá? Esse aglomerado aí, né? A gente está em época de Covid, então esse aglomerado de pessoas juntando esses recursos, teriam mais potencial de compra do que uma pessoa sozinha. É claro que, como a gente está em um condomínio, tem que ter um síndico, né? E em um fundo de investimento, o síndico é o que se chama de administrador do fundo. É um bolão da Mega Sena, quase isso, Vivi. Só que o bolão da Mega Sena vai apostar em alguma coisa que pode dar certo ou não. Já no fundo, não é bem uma aposta, né? Você já sabe o que é que você vai fazer. Já existem aí, Vivi, metas determinadas de investimento. A grande sacada do fundo é que, da mesma forma que no condomínio vai ter o síndico, no fundo vai ter o administrador. E aí, essa pessoinha é uma pessoinha que estudou bastante, tá? É uma pessoinha que tem muitas certificações no mercado financeiro. Não é qualquer pessoa que pode administrar um fundo, tá certo? Para vocês terem uma ideia, é, eu até entendo de mercado, mas eu não tenho certificação para ser gestora de fundos, porque eu não tenho o conjunto de certificações necessárias que me permita administrar um fundo. E eu digo para vocês, é uma atividade muito bacana para quem quer seguir. É uma atividade assim muito desafiadora, né, para quem quer tentar seguir essa carreira. Agora tem que ter bastante estudo, porque você vai juntando as certificações, você vai galgando certificações. E cada certificação que você tira é muito estudo que você vai ter que fazer, tá? Até você conseguir a certificação de administrador de fundos. E aí essa pessoa, né? Essa pessoinha aí, que é o danado do síndico, né? Do administrador, ele vai tomar as decisões
relativas a todos os condôminos. Então, você já deve ter uma ideia de que quem é o condômino, ou seja, quem faz parte do fundo, não apita, né? Nós que fazemos parte do fundo, a gente não apita nada. Exatamente, Pri. São aquelas certificações da Anbima que você vai estudando, que você vai tirando. É uma profissão massa, viu, Pri? Tenho vários grandes e bons amigos que são gestores de fundo. É uma galera que é de manhã, de tarde, de noite, com a cabeça no mercado, vivendo, respirando esse ar. Para quem gosta, eu acho show de bola, Pri. Não é muito a minha praia, tá certo? Assim, eu gosto de investimento, eu gosto de investir, eu curto o mercado, mas eu curto para mim. Eu acho que eu não teria essa fibra de administrar o dinheiro dos outros, porque o SEAT Convic é uma responsabilidade razoável, e eu tô fora. Mas tem muita gente boa aí que ganha dinheiro, viu? Digo logo que dá dinheiro. E aí, Pri, é uma carreira como outra qualquer, tá certo? E é uma carreira que nós, contadores, podemos tentar seguir. Por que não? Afinal de contas, metade do conhecimento se der errado, você morre. Se der certo, dá muito certo. Exatamente. Exatamente, Vivi. Se der errado, meu irmão, você matou muita gente, viu? De parada cardíaca. E se der certo, deu muito certo. Você ficou muito rico. É assim. E é uma profissão que nós, contadores, a gente pode seguir. A gente já tem metade do conhecimento, né? Porque a gente conhece a parte de balanço, a parte das empresas. É mais fácil você analisar uma empresa quando você conhece contabilidade. Ou seja, para nós, a gente já tem metade do caminho feito. Entendeu, Vivi? Agora a outra metade tem que correr atrás, que é a parte de economia, né? Aquela parte de finanças. Quem quiser, a hora é essa: meter as caras e estudar para conseguir as certificações, tentar trabalhar, né, em corretoras. A XP tem muito isso, a XP contrata, né, tipo, a pessoa para ser gestor de carteira, enfim. Vale muito a pena. Eu tenho bons amigos que são gestores de fundos, e eles têm muitas histórias para contar, de acertos e de erros. Bom, mas enfim, voltando à vaca fria, então o danado do administrador, ele vai coordenar as tarefas, né? Coordenar, que a gente fala aqui, é decidir. Ele vai decidir por todo mundo, né? Ele vai decidir no que é que ele vai investir, no que é que ele vai desinvestir. Ele é quem vai, é o maestro, né? Ele é quem bota para dentro, quem bota para fora. E quem entra no fundo concorda com as regras, né? E passa a ter os mesmos direitos de todos os cotistas, independente da quantidade de cotas, tá? O valor das cotas, né? O valor da cota é uma divisão simples, onde você vai ter no numerador o valor dos ativos, onde a gente fala valor, são o conjunto de ativos, né? De ações, dólar, se for um fundo cambial, títulos, enfim, seja lá o que for, né? Menos as despesas, dividido pelo número de cotas. Aí você vai ter o valor da cota, que é o que lhe cabe nesse latifúndio, tá? E os fundos se dividem em dois: os abertos e os fechados. Os abertos é o mais comum que tem. Na verdade, os abertos a gente nem sabe direito, né, que a gente está dentro de um fundo, que esse fundo ele é na modalidade de fundo aberto. E por que ele tem esse nome, né? Porque qualquer pessoa pode entrar ou sair a qualquer tempo. Qualquer pessoa pode entrar ou sair a qualquer tempo. Vamos dar exemplo. Você está com uma graninha, você é correntista do banco XPTO. Aí você vai lá e diz: não vou deixar o dinheiro parado, vou aplicar. Quando você toma essa decisão, não vou deixar o dinheiro parado, vou aplicar, você vai aplicar no fundo de investimento.
E existem 1 milhão de fundos de investimento, mas 1 milhão mesmo. E aí, quando você diz assim, não, eu vou aplicar em um fundo de investimento, eu não vou deixar meu dinheiro parado. Aí você vai no próprio aplicativo do celular, vai lá e R$ 150, buf, aplica em um fundo, né? Naquele momento, você foi lá e comprou as cotas do fundo. Então, sem você saber, você foi lá e comprou cotas. Nem sabe, né? Mas é desse jeito. Aí, por algum motivo, você precisou tirar o dinheiro. Tem até resgate automático, né? Então, quando tem um resgate automático, naquele momento que você resgata, naquele momento você está vendendo a cota. A pergunta de US$ 1 milhão é: de quem você compra e para quem você vende? É a pergunta. De quem eu compro as cotas e para quem eu vendo as cotas? Vocês têm ideia? Quem é que vai fazer essa compra e essa venda dessas cotas? Hum? O banco. Quando você aplica, o gestor do fundo, tá. Mas o gestor do fundo, o banco. No caso, no nosso exemplo, né? Então, quando você entra, você está comprando as cotas do gestor do fundo, que é o próprio banco. Quando você sai, você vende suas cotas para o gestor do fundo, que é o próprio banco. Então, nessa brincadeira do fundo aberto, você entra e sai que você não percebe que está comprando ou vendendo. Mas é assim que funciona. Já nos fechados, você sabe exatamente o que é que está acontecendo, porque você vai comprar no mercado secundário, como se fosse uma debêntures, e você vai vender no mercado secundário, como se fosse uma debêntures. Então, para simplificar a ópera, os fechados são negociados em bolsa e os abertos no mercado de banco, no mercado bancário. Na nossa próxima aula, que a gente for dar os exemplos, aí eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar quais são esses fundos fechados. Porque o aberto não tem nem o que fazer. O aberto você pega lá no banco, portfólio, tem 1 milhão de fundos. Agora, os fechados é que a gente não conhece muito. É mais assim, desconhecido, né? Agora, eu queria que vocês tentassem me dar uma resposta. Me parece que o fundo aberto, ele é mais fácil, a movimentação, né? E o fechado, Clara, não é que ele é mais difícil, mas ele é mais xarope. Porque você vai ter que dar a ordem de vender. Não é feito resgate automático, entendeu, Clarinha? É uma debêntures, só que de menor valor. Mas mais burocrático, Rico. Exatamente. Você tem que dar ordem de compra e tem que dar ordem de venda, Ricardo. Ricardo matou a charada. A palavra é essa. Agora, Ricardo, me diga. Se é mais burocrático, tem maior risco de liquidez. Mas veja só, Matheus. Se é mais burocrático, ele deve ter alguma vantagem. Porque, se não, vejamos, por que é que eu iria para um fundo fechado? Né? Ele deve ter alguma coisa que funciona melhor, ou que pelo menos deve ter alguma coisa boa, porque senão, Matheus, eu não ia. Né? Eu preferia ir para um banco. Muito mais fácil. Liga para lá. Não, também não. Nem é rentabilidade, nem é rendimento. Também não é segurança, Guigui. Vocês estão distantes. O que é que a gente se preocupa? O que a gente se preocupa? Agora, Leonan. Leonan matou a charada. Eles têm menor taxa de administração. Leonan, você foi na mosca, tá? Então, os fundos fechados, eles têm uma taxa de administração menor que os bancos. Não existe almoço grátis, concorda? Não existe almoço grátis, não existe suco grátis, não existe nada grátis, tá? Então, bote uma coisa na cabeça de vocês. Facilidade demais tem preço, tá? Quanto mais fácil, mais caro é.
Breno, professor, é verdade que a taxa de administração só é aceitável até 1%? Breno, eu diria que até menos do que 1%, tá certo? Menos do que 1%. Principalmente nos dias de hoje, tá? Nos dias de hoje é 0,5% e olhe lá. E olhe lá. Porque, Breno, a rentabilidade hoje está muito baixa. Então, se você tem uma taxa de administração de 1%, você vai ganhar quanto? Me diga, porque quando você tirar a taxa e você tirar os impostos, você vai ganhar quanto? Você vai ganhar nada, né? São negociadas, Vanessa, na bolsa, nas corretoras, na merrequinha. Mas merrequinha, bota merrequinha, tá? Merrequinha, merrequinha mesmo. Então, como eu estava dizendo, não existe almoço grátis, não existe suco grátis, tá? Porque a taxa é mais baixa no fechado, por isso, Vivi, porque ela se torna mais baixa para que a gente vá à bolsa, vá. Porque, Vivi, você tem que entender que qual é o mais cômodo para você? Você vai no próprio banco, vai lá. Ó, não, você nem precisa nem ligar, você vai no aplicativo do celular. Você vai no aplicativo do celular e faz. Para você comprar uma cota de fundos fechados, você não vai poder fazer isso no aplicativo do banco. Você vai ter que fazer isso na corretora. Entendeu, Vivi? Então, não é uma coisa assim que é corriqueira. É corriqueira, Vivi, para quem está acostumado a operar no mercado. Mas, convenhamos, quem é que opera isso no mercado? Me diga, você conhece? Não tem. É a única vantagem, mas Vivi é uma vantagem arretada. Tu tá entendendo, Vivi? É uma vantagem absurda, é uma vantagem muito grande, Vivi. Muito grande, de verdade, tá certo? Porque você imagina que você tem uma taxa dessa todo mês. Como a inflação, estamos falando de quanto? 0,5%, 0,4%. Estamos falando disso. Que é decisivo. É decisivo. Porque do jeito que a gente está hoje, com uma rentabilidade muito baixa, qualquer 0,5% faz uma diferença absurda. E é como o Breno falou, a gente vai ganhar uma merrequinha. Então, qualquer coisa que baixe, não, Breno, taxa de 3%, você pode botar no Instagram fazendo uma denúncia, tá? Vai fazer denúncia, porque isso é um absurdo. 3% de taxa de administração é fora do quadrado, fora do quadrado. E falando nisso, eis, eis aí a eis aí o nosso ponto de vergonha, né? Então a gente paga taxa de administração e a gente paga uma tal de performance. Essa performance é o ó do Borogodó. Um dia desse eu estava. Aí ligou o gerente de contas, né? Professora, digo, diga, pode falar. Não, porque o banco lançou um fundo novo. Eu digo, vá, continue, desenvolva. Sem taxa de administração, Breno. Aí eu falei, e é? Eu só escutando a conversa, Breno. Tá vendo, professora? Sem taxa de administração. Eu digo, certo. Desenvolva aí o fundo. Não, porque é muito bom, porque lançou agora com papéis negociados na Bolsa de Valores de Nova York. Eu digo, vá, desenvolva, continue. Aí ele, não, mas não sei o quê, disse, então tá, quais são as taxas? Aí ele, não, já falei para a senhora que não tem administração. Eu digo, quanto é a performance? 4%. Eu digo, ô, velho. Eu digo, ô, meu amigo, quando é que você acha que eu vou com essa. Não, não, olha. Entendeu? Então, assim, é um fundo ativo. Exatamente, Matheus. Ele quer bater o índice de Nova York. Aí eu falei, ó, cara, vai para outro, porque o que é a taxa de performance? Se ele bater a taxa lá da Bolsa de Valores de Nova York, se ele bate lá a taxa, aí ele vai tirar do ganho 4%. Ocorre que ele tem que bater em mais do que 4 para poder tirar os 4 e ainda me deixar uma laminha. E quem é que me garante que ele vai bater em mais de 4? Né? Eu disse, não, velho, deixa para lá.
Então, fiquem espertos. Quando vocês forem investir daqui para frente em fundos, fiquem espertos nisso. Tanto na taxa de administração, e não caiam nesse conto. Não, não tem taxa de administração, não, é zero. Aí você vai dizer, certo, quanto é a taxa de performance? Porque não existe suco grátis, almoço grátis, nada grátis, tá? Então, certamente, a taxa de performance vai ser muito maior do que seria a danadinha da taxa de administração. Gabriel, aí varia, viu, Gabriel? Varia muito, tá? A média da taxa de performance varia demais. Duda, taxa de performance é assim. Eu vou te explicar de uma forma mais simples. Imagine que eu seja a gestora do fundo de vocês. Então, vocês se juntaram, tá? Me deram um dinheiro. E aí, eu falei assim, não, então eu vou pegar o dinheiro de vocês e eu vou aplicar em um fundo cujo objetivo do fundo é superar o Ibovespa. Então, eu vou ter por objetivo... Muito bem, Matheus. Matheus explicou direitinho. Eu vou ter por objetivo ultrapassar o Ibovespa. Então, se o Ibovespa deu 7%, eu vou ter que correr atrás para rentabilizar vocês acima de 7%. Só que, Clara, presta atenção. Digamos que eu rentabilize em 8%. 7%, eu bati 8%. Então, eu consegui atingir a performance. Quanto foi seu ganho? Né? Foi 8%. Quanto é que vai ser a performance? Então, desse valor, eu vou tirar a performance. Né? E aí, o que sobra vai para mim. E a performance vai para o gestor do fundo. Seria uma remuneração adicional. O Emerson perguntou se todos têm taxa de performance. Não. Normalmente, o Emerson só tem taxa de performance o que a gente chama de fundos ativos. Pagando pelo trabalho bem feito. Mas, Ariane, eu sou tão pirangueira, eu não gosto de pagar nada a ninguém, não. Por isso que eu tenho muito cuidado quando eu entro nas coisas, porque eu sou pirangueira, não vou mentir. Então, assim, eu prefiro eu mesma fazer, porque eu não pago nada para ninguém, porque o dinheiro vem todo para mim, porque eu consigo... Tu tá entendendo? Eu sei que é vergonhoso isso, mas eu vou fazer o quê? Né? Eu sei que é vergonhoso, mas agora eu já falei, pronto falei, tá? Então, é isso. Mas eu não estou desencorajando ninguém, não, tá, pessoal? Inclusive, assim, se o cara bater o benchmarking dele, no caso o Ibovespa, tá? A senhora não tá só, né, Arine? Eu sou muito pirangueira. Para tirar dinheiro do meu bolso, tu tem que rebolar, porque assim, não é de todo jeito, não. O dinheiro dá muito trabalho para ganhar. E é facinho de gastar. É normal quem começa a investir ficar pirangueiro. Lucas, é um processo de transformação. Você vai investindo, começa a gostar do dinheiro e torna-se pirangueiro. É terrível isso. E aí pode ir atrás, viu, Luquinha? Quem tem dinheiro. Vê quem tem dinheiro se estraga dinheiro. Estraga não. Quem tem dinheiro, guarda. Entendeu? Mas é assim mesmo. Cada centavo conta, Breno. Cada dinheirinho conta. Eu sou tão chata, se tu soubesse. É. Bom, mas aí vamos voltar aqui para a brincadeira. Vamos embora. Quais são as despesas do fundo, né? Despesas com impressão, publicação de relatórios, correspondências, auditores, corretagem, registros. Por que corretagem está grifado? Porque quando o fundo ele tem muita movimentação de ativos, comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, quanto mais roda, né, mais corretagem paga. E quanto mais corretagem paga, mais despesa o fundo vai ter. E quanto mais despesa o fundo tiver, menos você vai ganhar. Tá? Tudo isso são detalhes, viu, pessoal, que vocês têm que ficar espertos quando vocês forem investir. Tá? Então, fique esperto.
procurem ver isso aqui, viu? Fica bem esperto vocês. Quanto maior for essas brincadeiras aí, menos vocês ganham. Classificação dos fundos, existem zilhões aí de fundos, cada um deles com uma política de investimento e composição de carteiras que são, né, que vão desde as conservadoras às arrojadas. E aí, nesse ponto, eu peço que vocês prestem muita atenção, tá certo? Naqueles fundos de investimento que prometem rentabilidade de 20% ao mês. Olha, pessoal, não existe mágica. Não existe mágica no mercado financeiro, tá certo? Você pega um fundo de investimento que rentabiliza 10% ao mês, procure saber direitinho o que é que está acontecendo. Porque algo de estranho existe. O trabalho de vocês, que vocês vão fazer em relação aos fundos, Williams, é exatamente esse. Vocês vão me apresentar uma pesquisa de fundos abertos e fechados, com as respectivas taxas, né? E os respectivos históricos de ganho. E nessa pesquisa que vocês vão fazer, vocês vão ver coisas absurdas. Tá? Existem fundos de investimento, Williams, que prometem ganhos assim avassaladores. E o pessoal entra. E o mais engraçado é que são esses fundos, você fica com o dinheiro preso. Né? Então, assim, tomem cuidado, tá certo? Tomem cuidado, porque não existe mágica. Não existe, não existe, tá? É preciso que a gente compreenda que as coisas têm uma razão. Então, vocês, né, não existe almoço grátis. Né? E depois a polícia cai em cima. Eu não queria dizer isso, não, mas como foi Breno que falou. Então, assim, cuidado com o que é negociado, cuidado com. Veja se esses fundos, quem é que está administrando, tá certo? Porque pode acontecer várias coisas, inclusive ser um fundo de investimento que nem sequer autorizado é. E aí lá se foi você com seu dinheiro, tá? Então prestem bem atenção. Porém, a CVM, e aí eu peço que vocês prestem atenção, porque esses fundos precisam ser acobertados, chancelados, tá certo? Pela CVM, tá? É melhor um fundo que segue o regulamento da Andima ou só a CVM? Matheus, eu sou extremamente conservador e pé no chão e medrosa. Você está falando com a pessoa que investe no mercado, mas para eu botar meu dinheiro em algum lugar, eu leio e releio 20 vezes o produto. Eu não boto meu dinheiro em qualquer buraco. E eu tenho muito medo daquilo que eu não conheço, tá? Ah, pois é, Gabriel. Eu não ia falar não, mas já que você falou, né? Olha as coisas aí aparecendo, entendeu? Então, assim, para eu botar meu dinheiro em algum fundo, eu tenho que saber muita coisa sobre ele, tá? Ou seja, quem é que regulamenta, quem é que autorizou, qual é a carteira de ativos, taxas de administração e performance, há quanto tempo ele está, o histórico da rentabilidade. Então, assim, quem é o banco, a que banco ele está vinculado. Então, assim, eu tomo muito cuidado. Porque uma vez que você colocou o seu dinheirinho ali, abençoa, Senhor, tá certo? Para botar é fácil, para tirar é mais difícil. Por isso que vocês têm que ter muito cuidado e desconfiem de paraísos, porque não é assim que funciona na prática, tá? Bom, então voltando à vaca fria, a CVM, ela categorizou aí, ela classificou os fundos de acordo com algumas conformidades, né? De acordo com algumas características. E aí, para que a gente possa, inclusive, comparar um fundo com o outro, etc. e tal. E aí, basicamente, a classificação da CVM é assim. Você tem fundos de curto prazo, esse daí é muito comum, é o que a gente mais faz na vida, é aplicar em fundo de curto prazo, que é aquela velha história para não deixar o dinheiro parado. Você vai e aplica.
são fundos altamente conservadores, baixíssimo risco de crédito, onde você, quando entrar, você vai estar entrando em um condomínio cujo objetivo é investir em títulos públicos, que é Tesouro Direto, ou privados, que são debêntures de baixo risco, ou seja, debêntures que são ranqueadas como AAA. Então, quando a gente investe em um fundo de curto prazo, você precisa saber que seu dinheiro vai estar sendo aplicado em uma carteira de títulos públicos federais ou em debêntures. Esse de fundos públicos seria um fundo DI. Exatamente, Breno. Tá? Exatamente. E aí, qual é a característica desse fundo, né? É que os papéis que compõem a carteira, eles têm um prazo de permanência no fundo de, no máximo, 60 dias. Então, quando rodar 60 dias, aquele papel do Tesouro Direto, ou aquela debênture, ela entrou e saiu do fundo. Entendeu? Por isso que é de curto prazo. É de curto prazo porque os papéis que estão ali dentro rodam, tá, em 60 dias. Então, o gestor da carteira, Breno, adquire o papel hoje e aquele papel permanece por, no máximo, 60 dias na carteira. E eles são bem conservadores, como eu falei, porque a cesta de produtos são títulos do Tesouro Direto e debêntures de baixo risco, né? E as cotas são menos sensíveis às oscilações das taxas de juros. Então, o que quer dizer esse último parágrafo? Quer dizer o seguinte: quando você compra o papel, seja o Tesouro Direto, seja a debênture, como o papel não permanece muito tempo, porque ele é de curto prazo e ele vai rodar em 60 dias, você não consegue sentir a oscilação da taxa. Porque antes que a taxa oscile, o papel já saiu. Então, como o papel não permanece, então você não sente a oscilação porque o papel roda, vende e compra outro. E nesse de vender e comprar outro, de rodar a carteira, as taxas, as oscilações não são sentidas, porque o papel não permanece. Então, como o papel não permanece, ele dá entrada em outro, o papel novo que está entrando, como ele está entrando naquele momento, ele não vai oscilar tanto. Mas o que vai oscilar é o antigo, só que o antigo já foi. Porque o antigo foi comprado por uma taxa há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, há 6 meses atrás, e hoje a condição econômica é outra. Então, quando o fundo é de curto prazo, como o papel gira, você não consegue sentir a oscilação. Exatamente porque você já vende. Por isso que eles são conservadores, por isso que elas têm essas características. Deu para entender, pessoal, o que é um fundo de curto prazo? Eu mesmo, Breno, mais alguém? Todo mundo entendeu? Sim. Eu não entendo, não entendeu os prazos? É assim, Guilherme. Imagina que eu seja a gestora do fundo, tá? Aí eu vou dizer para vocês, pessoal, eu vou investir em papel de tesouro direto. Só que, como se trata de um fundo de curto prazo, eu vou comprar, tipo, 50 papéis com o dinheiro de vocês, mas eu não vou permanecer com aqueles papéis encarteirados. Então, quando der no máximo 60 dias, pela política do fundo, eu sou obrigada a vender os papéis e comprar outros papéis. Então, a rodagem dos papéis, ou seja, eu comprei 50 papéis. Passado um certo tempo, eu vou ter que vender aqueles 50 papéis e comprar outros 50 papéis. Aí a pergunta de US$ 1 milhão é: por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que girar os papéis? Porque o fundo é de curto prazo. Essa é a característica do fundo de curto prazo. Eu vou girar os papéis. Aí você vai permanecer no fundo por muito tempo. Mas o seu dinheiro
que está investido no fundo, ele é movimentado sem que você nem saiba. Então, eu sou a gestora, você está no fundo, eu peguei o seu dinheiro e eu vou investir. Eu, por política do fundo, sou obrigada a girar os papéis. Então, eu vendo e compro de novo. Vendo e compro de novo. Nessa brincadeira de comprar e vender os papéis, eu vou tentar rentabilizar o fundo. Essa é a brincadeira. Não, Elaine, eu não preciso comprar os mesmos papéis, eu vou comprar outros papéis. Eu vou comprar papéis que atualmente sejam mais vantajosos do que aqueles de 60 dias atrás. Entendeu? Sim. Renda fixa. Renda fixa, como o nome está dizendo, você vai aplicar, eu vou pegar o dinheiro de vocês e vou aplicar pelo menos 80% em títulos de renda fixa, novamente, ou Tesouro Direto ou debêntures, né? Ou Tesouro Direto ou debêntures, tá? Nos fundos de renda fixa, acontece o oposto dos fundos referenciados em DI, né? Pois se beneficiam em um cenário de redução das taxas de juros, porque o de renda fixa, você vai aplicar em papéis que tem uma taxa de juros previamente acordada. Eu vou aplicar em debêntures e em TD, Tesouro Direto, que tem uma taxa de juros previamente acordada. Então, a gente já sabe quanto é que vai render aquilo ali. Se, por acaso, no cenário econômico, as taxas de juros caem, meu fundo fica bem na fita, porque eu comprei aquela taxa de juros lá, pré-pactuada. Quanto mais a inflação despenca, melhor para mim. Por outro lado, se eu tenho um fundo que é referenciado no DI, na CDI, na Selic, então eu não vou ter isso, né? Porque se subir a Selic, sobe a rentabilidade. E se cair, cai. Aquela história que a gente já conversou de pré e pós, né? O que é melhor, comprar um papel pré-fixado ou comprar um papel pós-fixado? Bom, se você comprar um papel pré-fixado, não, Elaine, a DI é a mesma coisa da Selic, elas são muito, muito, muito semelhantes. Muito, muito, muito semelhantes. Só que a DI, ela vai remunerar os títulos privados, né? O pré-fixado é lá NV. Então, é uma decisão sua, se você vai querer comprar papéis pré-fixado ou pós. Na verdade, você tanto pode comprar papéis pré-fixados em fundos, como pode comprar papéis pré-fixados no Tesouro Direto, como pode comprar papéis pré-fixados em debêntures. Entendeu? Pré-fixado significa que você vai comprar a taxa. E aí, nesse caso, mas a rentabilidade dos fundos. É nada, Elaine, é menor. Porque o que vai acontecer? Você não vai pagar a taxa de administração. Então, toda vez que você investe em fundo, você vai ter uma rentabilidade menor do que Tesouro Direto na prática, porque você vai pagar a taxa de administração do fundo. O Breno está perguntando qual a diferença entre investir em títulos públicos. Então, Breno, sua pergunta foi muito boa. Quando você investe em fundo, Breno, entenda, você vai pagar a taxa de administração. Não existe vantagem em aplicar em fundo. Tu tá entendendo, Breno? É isso que eu não queria dizer, mas já falei. Porque quando a gente investe em fundos, você tem uma rentabilidade reduzida por conta da taxa. Se você for diretamente e fizer o investimento, você não vai pagar essa taxa. Entendeu? E a retirada constante, ou seja, quanto mais roda o papel, vai prejudicar a rentabilidade. Lógico que vai. É por isso que fundos de curto prazo rendem menos. Vá ver.
Se você for ver rentabilidade de fundo de curto prazo, é menor que fundos de longo prazo. Exatamente por isso, porque roda muito. E no que roda muito, as despesas de corretagem vão muito lá para cima. Qual é a vantagem, Priscila? A vantagem é a comodidade. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Todo mundo investe em fundos de investimento, tá? Por quê? Porque é cômodo. É mais cômodo, é cômodo. Isso se chama comodidade, praticidade, rapidez, resgate automático. Você vai lá, bota no fundo. Aí vai lá e resgata automático. Você esquece. Eu sei que tem um tesouro PRIPRI, mas acontece que você está sabendo disso, mas a maioria da população brasileira não sabe, tá? É mais prático pagar para alguém fazer isso para você, é o que Breno acabou de escrever. E é isso que acontece na maioria, na imensa maioria dos casos, tá? Fundo é melhor do que poupança? Vai depender, Laís, da taxa de administração do fundo. Presta bem atenção nessa taxa. E Elinaldo colocou, o fundo é uma terceirização do serviço que você poderia fazer. Exatamente. É mais cômodo, tá? É mais cômodo. Vocês estão entendendo bem direitinho. É exatamente isso que eu queria que vocês entendessem. Exatamente isso. Vocês estão pegando, graças a Deus, o X da questão. Multimercado. Aí é onde eu converso com vocês, né? É melhor comprar pela corretora. Olhe, Clara, ou pela corretora, ou direto no seu próprio banco, porque todo banco tem uma corretora. Mas você ganha mais fazendo sozinha do que você colocando isso em um fundo de investimento. Isso é fato. Por outro lado, tá certo? É mais cômodo você fazer isso pelo seu banco. Você tem que fazer uma relação de custo-benefício, tá? Marcos Aurélio. Professor, a opção dos investidores pelos fundos tem o serviço de gestão, no qual a administração seleciona. Pronto, eu vou pegar essa frase de Marcos. Marcos, preste atenção, vou pegar a sua frase e eu vou colocar nesse slide. Veja só. Pegando o gancho de Marcos, eu diria que, se é para entrar em um fundo, que a gente entre em algum fundo cuja habilidade a gente não tem. Então, por exemplo, Maria Clara adoraria investir em ações, em moedas. Ela tem essa vontade, mas ela não sabe mexer. É exatamente em ETFs. Exatamente, Luquinha. Exatamente, em ETFs, que é um tipo de fundo, tá? Na próxima aula a gente vai entrar nessa brincadeira aí. Vou falar de fundos imobiliários, Guigo. Vamos conversar sobre isso também. Mas veja só, vou pegar a fala de Marcos, tá? Então, já que é para investir em fundos, ele ama também, nós também amamos, tá? Nós também amamos, Pri. Então, já que a gente está falando de fundos, é o seguinte: eu vou investir em um fundo cuja competência eu não possuo. Ou seja, Umbelina Cravo, eu morro de medo de investir em moedas. Por que eu tenho medo de investir em moedas? Porque para eu investir em alguma coisa, eu preciso conhecer. Já falei aqui, eu não boto meu dinheiro em absolutamente nada que eu não conheço. Letra A. E letra B, eu não dou meu dinheiro para ninguém administrar. Ponto. Aí o que acontece? Para eu investir em câmbio, para eu investir em contrato de dólar, eu ia ter que entender como isso funciona. Mas não é somente entender o mecanismo, é entender a economia americana, entender o que está por trás do movimento, entender. Isso demora para caramba, isso daí demanda tempo para acompanhar, etc. e tal. Eu não tenho esse tempo. Mas eu queria fazer isso. Então eu vou para um fundo de investimento que vai fazer isso por mim. E aí eu vai ter o administrador do fundo que tem a competência que eu não tenho e ele vai gerir. Então, o tal do fundo multimercado, ele é interessante para quem tem vontade de entrar na renda variável, mas não tem tempo para fazer isso
e nem tem conhecimento, e nem tem segurança. Então, o gestor, ele vai ser pago para fazer essa alocação em várias coisas. Nessa brincadeira vai entrar fundos de investimento. Normalmente, Elaine, a rentabilidade é maior. Entendeu? Normalmente, a rentabilidade é maior, mas tu tá ligada que quanto maior a rentabilidade, maior é o risco, né? Você já entendeu que é pareado. Se aumentou o risco, eu vou aumentar o retorno e vice-versa. Então, fundos multimercados são fundos que têm uma melhor rentabilidade, porém, um risco maior. Mas é uma alternativa bacana para quem quer usar a renda variável, usufruir da renda variável, tá? Sem que a gente precise ter o conhecimento de tudo isso. Breno está colocando, é um mix de investimentos, tá, Breno? Como se fosse um X-tudão, um X-tudo, entra tudo aí dentro, tá? Lembrando que conhecer é a base para tomar a decisão de investir. Mas o conhecimento não será suficiente se o investidor não dedicar parte do seu tempo para acompanhar, analisar, avaliar. Exatamente. Então, nunca entregue o dinheiro de vocês em um fundo e fique lá desatento. Não faça isso, não. Quando vocês investirem em um fundo, vocês têm que acompanhar. Acompanhar a rentabilidade, acompanhar o portfólio. Vocês precisam acompanhar. Porque é o dinheiro de vocês que está em jogo, tá? Se você não tem segurança para entrar na renda variável, o fundo multimercado é uma excelente opção, tá? Vá-se embora para o multimercado. Veja qual é a carteira de produtos que ele vai se dedicar e se atira. Bota pouco dinheiro no início para que você sinta, tá? E vai acompanhando, Breno. Não vai botar tudo, bota uma parte só e vai sentindo o drama, tá? A Elaine está perguntando se ação é mais seguro do que fundos. Vai depender, viu, minha preta? Depende muito. Inclusive, existem fundos só de ações, tá? Para mim, está dando a entender que fundos podem não ser tão seguros, sobretudo para uma pessoa conservadora. Depende, se você for uma pessoa conservadora, você não vai colocar seu dinheiro em um fundo de multimercado. Se você é uma pessoa conservadora, você vai botar em um fundo de investimento de renda fixa, né? Não é isso que você queria dizer. Sentido de segurança. Aí é que tá, Elaine, veja. Depende de quem a quem está atrelado ao fundo. É por isso que eu falei para vocês. Quando vocês forem investir em fundos, verifiquem quem é que é o gestor do fundo. Normalmente, para investir em fundos, invistam em fundos de bancos que vocês conheçam. Tá entendendo? Não vai colocar dinheiro em barca furada, em corretoras que você nunca ouviu. É só isso que vocês têm que ter cuidado. Leiam, vejam onde é que vocês estão aplicando, para vocês não. Eu não posso falar isso em voz alta, tá certo, Pripri? Porque a aula está sendo gravada, mas é por aí que a banda toca, tá? Então, assim, prestem atenção. Vivi perguntou o quê? Quando eu digo multimercado, significa que o administrador vai investir em diferentes tipos de ativos. Não é em diferentes tipos de fundo. Existem fundos que investem em fundos, tá? Mas em diferentes tipos de ativos, como ação, tesouro, debêntures, fundos de investimento, tá? Vivi, nem tudo eu posso falar em voz alta, tá certo? Porque senão eu tô frita. Mas é mais ou menos por aí o que você escreveu. Bom, então, o que é que acontece? Fundos que investem em fundos. Exatamente, Vivi. Existem fundos de investimento. Pronto, imagine que vocês vão dar o dinheiro para mim e aí eu vou investir em fundos. Normalmente, Vivi, são grandes capitais que vão investir em fundos. Imagina o tamanho do dinheiro, né? São fundos que investem em fundos, tá? Vão comprar cotas de outros fundos.
Gabriel, acho que o fundo de investimento só vale a pena para quem é leigo. Para a gente que tem pouco mais de conhecimento, vale a pena arriscar por conta própria. E também tem a coisa do tempo, né, Gabriel? Quem tem tempo, né? Que às vezes a pessoa tem conhecimento e não tem tempo. Aí entrega a gestão para o fundo. Mas isso varia muito, viu, Gabriel? Tem a questão do tempo, tem a questão da comodidade, tem a questão do conhecimento, né? Leonardo, perdeu muita coisa? Não. Marcos, Elaine, os fundos de investimento são condomínios administrados por técnicos, exatamente. É onde os capitais do fundo são investidos que definem quando vai ser assumido de risco para tentar buscar maior rentabilidade. E tem bancos que colocam, enfim, eu não vou poder ler isso não, tá certo, Breno? Mas é mais ou menos por aí. Bom, fundo de ações. Fundo de ações é aquele condomínio, né, que vai aplicar aí 67, no mínimo 67% do patrimônio em ações. Nem tudo eu posso ler, né, pessoal? Vocês andam comigo, isso fica no YouTube e é público. Aí eu vou ser processada. Dessa forma, estão sujeitos a oscilações das ações. Então, por exemplo, quem quer investir em ações? Né? Mas tem medo, não sabe, não tem segurança. Investe no fundo de ações, começa por um fundo de ações. Se você segurar o tranco por 2, 3 meses, você já pode começar a comprar seus próprios papéis. Entendeu? Então, assim, você tem medo de investir, né? Não sabe se vai dar certo. Professora, os fundos emitem no prospecto. Exatamente, Lucas. Isso é obrigatório. A carteira tem que ser aberta. A carteira é aberta. A carteira é aberta, tá? Aí você vai lá e investe no fundo de ações. E aí você sente o drama. Vendo seu dinheiro subir, seu dinheiro descer, tá? ETF é um tipo de fundo de ação. Os ETFs são fundos que têm aí diversas classificações. A gente vai estudar os ETFs quinta-feira. Mas, Clara, se você quer investir em ações e não sabe como, pega lá um dinheirinho teu aí, pega aí 100 conto, bota no fundo de ações. Exatamente, Clara. E aí você bota no fundo de ações e sente o drama. Se você aguentar a onda por 2, 3 meses, você já está apta a investir no papel em si. Muita gente começa investindo em ações a partir de fundos. Tu quase endoida, né? Então não vai dar certo tu investir em ações, não. Sendo assim, eu poderia me guiar pela carteira do fundo. Pode, sim, senhor. Não, exatamente. Você já vai pegar a carteira do fundo e já serve como guia, né? E já poderia comprar o papel. Pode, Breno. Com certeza pode. Normalmente, fundos bem administrados são excelentes, dão excelentes dicas. Se eu vou falar de opção, vou, meu amor, mas na segunda unidade, porque é renda variável. Vivi está perguntando, os dados do fundo ficam disponíveis para quem não está no condomínio? Fica, Vivi. Fica disponível sim. Esse vai ser o trabalho de vocês, tá? Vocês vão pesquisar isso para mim. Luquinhas, é até bom para quem começa a investir, ler os prospectos. Lógico, porque você vai saber aonde é que aquele fundo está investindo. Aí o fundo é bem administrado, tem um bom histórico de rentabilidade, você vai por ali. Se a pessoa observa o que o cara está fazendo e faz por conta própria, ganha o mesmo sem pagar a taxa. Exatamente, Vivi. É por aí, tá certo? Agora tem que ter tempo, tá, Vivi? Tem que ter um tempinho para parar, para ler, para comprar, para. Essa é a grande sacada, né? Então vocês estão entendendo tudo bem direitinho. Graças a Deus vocês estão entendendo tudo bem direitinho. Ok. Vamos agora falar do que nos dói. O que nos dói são os tributos. Né, Elaine? O imposto de renda incide sobre a rentabilidade, né?
E a alíquota vai variar de acordo com o fundo. Não é a mesma alíquota para todos, tá? A alíquota varia de acordo com a carteira do fundo e com o tempo que você vai permanecer lá. Então, vamos para a brincadeira. Se estamos falando de fundos de ações, são aqueles que têm, no mínimo, 67% da carteira alocada em ações. Esses fundos contam com uma alíquota única de imposto de renda, independente do prazo que você permaneça com os recursos aplicados no fundo. O imposto incide sobre o rendimento bruto do fundo, tá? Quando a gente resgata. Não é regressiva, Breno. Muito bem observado. Fundos de ações é a alíquota única de 15% sobre a rentabilidade. Breno falou uma coisa mega importante, tá? Ou seja, fundo de ações não tem alíquota regressiva. Nenhum papel de renda variável tem alíquota regressiva. Nenhum papel de renda variável tem alíquota regressiva. A alíquota é única, 15%. Nenhum fundo de renda variável, seja multimercado, seja fundo de ações, tem alíquota regressiva. É 15% sobre o ganho. Marcos está comentando que em nosso país o investidor assume, além do risco de mercado, que está ligado à atividade operacional da empresa, o risco, pois é, exatamente, existe esse risco aí também, tá certo? Que Tia vai pular essa leitura. Mas é por aí que você está realmente falando, certo, Marquinhos? O fundo tem isenção? Não. O fundo não tem isenção, Gabriel. 20 mil reais é para quando você investe pessoa física individual. A alíquota regressiva é aquela alíquota que começa com 22,5% quando você tem 180 dias e ela vai diminuindo com o passar do tempo. Exatamente. Exatamente. Turminha, até aqui está dando certo, né? Até aqui está tranquilo para vocês. E me perdoem se eu não consigo ler todas as mensagens, porque a aula realmente fica gravada. E essa aula, ela é pública, ela se torna pública. Aí, assim, vocês precisam entender, eu não posso falar tudo, porque imagina se eu falo tudo que vocês leem aí, que vocês escrevem. Eu vou processada. Bom, mas vamos lá. Fundos de curto prazo. Fundos de curto prazo, a gente já compreendeu que são fundos de títulos de renda fixa, né? Ou pré ou pós. Por ser um título de renda fixa, vai seguir a alíquota regressiva. Então, vamos combinar uma coisa. Se é renda variável, não tem alíquota regressiva. Se é renda fixa, tabela regressiva. Renda variável, alíquota única. Renda fixa, tabela regressiva. Renda variável, alíquota única. Renda fixa, tabela regressiva. Como é de curto prazo, como ele é de curto prazo, a gente não vai alcançar os níveis mínimos da tabela regressiva. Então, a gente vai pegar o intervalo que fica de 22,5% e 20%. Bom, isso quer dizer o quê? Isso daí é importante também que a gente entenda. O fundo de curto prazo, o nome já está dizendo, para permanecer por pouco tempo. Aí imagine que você entrou no fundo de curto prazo, ou seja, para permanecer, que é para permanecer pouco tempo, e você vai permanecer por 3 anos, tá? Então, o fundo é de curto prazo e você vai permanecer por 3 anos. Aí, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos prestar bem atenção agora. O fundo é de curto prazo e você vai permanecer por 3 anos. Então, o que vai acontecer? Se você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, em um fundo de curto prazo, mesmo que você passe muito tempo, você vai pagar a alíquota alta. Deu para entender?
Se o fundo é de curto prazo, você deveria permanecer pouco tempo. Mas, se você passa 2, 3 anos em um fundo de curto prazo, ao invés de você pegar aquelas taxas menores, tá? Ao invés de você pegar aquelas taxas menores, você vai pegar a taxa, exatamente, Emerson, de 20%. Entenderam direitinho? Os fundos de renda fixa, eles têm tabela regressiva. Essa tabela regressiva, ela vai até 15%. Se você passa mais do que 2 anos. Mas, se o fundo é de curto prazo, mesmo que você passe 2, 3, 4 anos, quando você resgatar, você vai pagar 20%. Então, tomem cuidado onde vocês vão entrar para que seja compatível com o período que vocês querem ficar. Então, se vocês querem permanecer muito tempo, vocês têm que entrar no fundo de longo prazo. Tá entendendo? Vivi está perguntando. Depois de 180 dias, não faz diferença se você está há pouco tempo ou há anos, vai pagar o mesmo imposto. Exatamente. Vivi matou a charada. Vivi matou a charada. Se eu vou ficar 2, 3, 4 anos, eu tenho que ir para um de longo prazo, pessoal. Por que eu vou ter que ir de longo prazo? Porque eu não vou pagar essa alíquota tão alta de imposto. Se eu quero sair rápido, aí tudo bem. Mas se eu vou ficar muito tempo, corre para um de longo prazo, para poder ter o benefício da menor alíquota. Turma, deu para vocês entenderem? Guilherme, sim. Breno. Todo mundo entendeu? Graças a Deus. Amém, amém, amém. Aí, ó, o que eu acabei de falar, os de longo prazo. Então, se eu quero ficar mais tempo, eu vou para um de longo prazo. Olha aí. Aí eu consigo pegar a alíquota de 15%. Então, recapitulando. Fundos de renda variável é a alíquota única, 15%. Fundos de renda fixa, curto e longo prazo. Se eu tenho a intenção de permanecer realmente pouco tempo no fundo, eu vou para um de curto prazo. Se eu vou permanecer mais tempo, eu não vou sacar o dinheiro agora, eu entro num de longo prazo para eu ter o benefício fiscal. Se eu quero permanecer 4, 5 anos com o dinheiro aplicado e eu estou em um fundo de curto prazo, eu vou pagar a mesma alíquota que eu pagaria se eu tivesse lá com 180 dias, ou seja, 20%. Não vale a pena de jeito nenhum, tá? Então, se liga nisso daí. Fundos de curto prazo e fundos de longo prazo. Então, se eu passo mais do que 2 anos no fundo de longo prazo, eu vou pagar menos imposto de renda. Então, eu vou ter um ganho maior. Tá? Fundos de longo prazo podem ter liquidez imediata. O Williams, normalmente, não. Normalmente, não. Normalmente, liquidez imediata é fundo de curto prazo. Williams, fundos de longo prazo é aquele que você pega seu dinheiro e você vai deixar lá. Inclusive, você não pode nem resgatar antes, tá? Eu digo logo a você. Você vai lá, você vai aplicar o seu dinheiro e o cara vai perguntar: você está ciente que vai ficar com dinheiro sem mexer por 4 anos? Ok. Tá? Então, cada caso é um caso, mas fundo de longo prazo, via de regra, você vai ter que deixar seu dinheirinho lá. O de liquidez imediata, você voltou para o curto prazo. Deixa lá e esquece. Tá? Então, a grande sacada do de longo prazo é o imposto. E fiquem atentos, porque como você vai passar, a carteira vai permanecer no fundo por mais tempo, você vai sentir a oscilação da taxa. O que você não sentiria se você estivesse dentro de um fundo de curto prazo. E aí, Rodrigo falou a palavra mágica. Fundos de curto prazo são ideais para reserva de emergência. Pronto. Rodrigo matou aqui e fez o resumo da ópera. Quando forem investir em fundos,
se liguem nos seus objetivos. Lembra que a gente falou, pessoal, logo no início da aula, a gente falou no programa de investimento. Para cada objetivo, uma aplicação. Então, se o seu objetivo é fazer reserva de emergência, fundos de curto prazo. Rodrigo, ponto para você, tá? Não tem como resgatar o de longo prazo antes do prazo de jeito nenhum. Olha, Virgínia, vai depender de onde você está entrando, tá? Existem alguns fundos que você não resgata de jeito nenhum, tá? Mesmo com perdas. Eu tenho um amigo que investiu no fundo desse XPTO Só Jesus na Causa e o dinheiro está preso, tá? É por isso que eu digo, veja quem está administrando, veja quais são os regulamentos, veja se você pode sair antes do tempo, veja quais são as perdas que você vai ter se sair antes do tempo. Por exemplo, eu tenho um dinheiro aplicado em um fundo que vai passar lá 10 anos. Posso tirar antes? Não. Mas eu assinei um termo de ciência e responsabilidade. Mas, professora, a senhora fez isso? Fiz. Por que eu fiz isso? Porque estava valendo a pena na época pela taxa. Isso foi há 1 zilhão de anos. E aí, quando eu apliquei, era 10 anos que eu ia deixar o dinheiro lá. Mas tinha um monte de coisa boa na época. Isso foi naquela época que a gente ganhava dinheiro com renda fixa. Hoje, não mais. Foram 10 anos, Vivi. E eu não podia mexer nesse dinheiro, de jeito nenhum. Não podia mesmo. E assim, a pessoa que me vendeu o fundo falou essa frase 20 vezes. A senhora está ciente que não vai poder resgatar? Estou. Agora está gravando. A senhora está ciente que não pode resgatar? Eu digo, estou. Tá? Mas em outros casos você pode. Você vai ter perdas. Mas é isso, tá? E aí, para finalizar a nossa aulinha, que já está no final, a gente vai entrar no Come Cotas. E o que danado é Come Cotas? Come Cotas é um tipo de tributação antecipada para fundos de renda fixa. Come Cotas é uma tributação antecipada para fundos de renda fixa. Como é que funciona? Nos meses de maio e novembro, automaticamente o imposto vai ser calculado e vai ser tributado, mesmo que você não resgate. Então, você tinha lá o seu dinheirinho está aplicado e você não resgatou. Porém, por antecipação, já vai haver a tributação. Tá? Por antecipação, já vai haver a tributação. Por isso que o nome é Come Cotas. E é exclusivo de fundos de investimento, Breno. Isso não existe em aplicação do Tesouro Direto e não existe em debêntures. Só existe em fundos de renda fixa. Também não existe Come Cotas para fundos de renda variável. Só existe Come Cotas para fundos de renda fixa. E aí, por antecipação, você vai ser tributado, tá? Por antecipação, toda vez que houver o mês de novembro agora, pronto, agora vai ser o mês de novembro. Quem tem dinheiro aplicado em fundo, vai, por antecipação, já vai ser tributado. E aí vai ser tributado na alíquota de 20% para o fundo de curto prazo e 15% para os fundos de longo prazo. Como é essa antecipação, o banco já vai ver qual é a rentabilidade da carteira e tributa. Já oferece a tributação. Você já está... É uma tributação antecipada sobre o rendimento do fundo. Você já vai pagar antecipadamente mesmo que você não saque. Tá? Ah, não, você não tem que gerar DARF, essas coisas não. Quem faz isso tudo para você é o banco. Afinal de contas, Maria Clara, você está pagando. Então, quem vai fazer tudo isso é você. E aqui o IOF, tá? O IOF que incide e quando é mais do que 30 dias que você deixa lá, quem queria pagar imposto só tem prejuízo. Oh, meu Deus.
Breno. Bom, pessoal, e aí eu vou deixar vocês com essa pergunta, né? Qual é o melhor fundo de investimento? Então, na nossa próxima aula, que vai ser exatamente quinta-feira, a gente vai estudar sobre esses fundos de investimento, né? Qual é o melhor fundo? Então, a gente vai conversar sobre isso. E o trabalho de vocês vai ser uma pesquisa que vocês vão fazer, onde vocês vão me devolver. Teve prejuízo até no tesouro. Eita, danos. E aí vocês vão ter que entregar exatamente essa pesquisa para mim, né? Dos fundos de investimento que vocês encontraram e qual deles vocês elegeriam como sendo o melhor fundo de investimento, na opinião de vocês. Então, vocês vão fazer essa pesquisa aí para a gente e vai ser o trabalho de vocês. Para fundos, né? Evidentemente. Ok, pessoal? Tranquilo? Deu para vocês entenderem? Deu certo? Deu para vocês tirarem as dúvidas, compreenderem o que é um fundo? Eu acho que a partir de agora vocês nunca mais vão investir da mesma forma em fundos de investimento, né? Vocês vão estar aí, pelo menos com um pouco mais de conhecimento, mais informação, mais ligados sobre esse assunto. Beleza? Então, aula dada. Espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham entendido tudo direitinho. E até boa noite para todo mundo. Que o Papai do Céu fique com todos, protegendo e cuidando de cada um de vocês. E até quinta-feira, onde a gente vai exatamente ver esse fundo de investimento. Pode entregar. Pode entregar na sexta? Pode. Até quinta, até sexta? Pode. Essa atividade é para a semana que vem, tá? Vivi está dizendo que tem alguém querendo dar boa noite. Diga quem é, meu amor. Pode abrir o áudio, se preocupe não. Aqui. Vai, dá boa noite. Ai! Boa noite.